Olá novamente, combatentes do primeiro COB, eu sou o Coronel Ferreira e espero que vocês tenham gostado e revisto alguns conceitos importantes no vídeo 1. Nesse vídeo 2, vamos direto ao SCO e como cada função pode ajudar no combate aos incêndios florestais. Saiba que o combate na linha do fogo é muito importante, tanto quanto a organização e o bom planejamento da missão. E para isso, utilizar o sistema de comando de operações é o nosso melhor caminho. Olá, caros militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Eu sou o aspirante Kayashima e este é o segundo vídeo de treinamento do plano de enfrentamento ao período de estiagem do primeiro COB, que busca melhorar as ações bombeiro militar frente a incêndios florestais. Nesse vídeo, iremos tratar do Sistema de Comando de Operações, o SCO. O objetivo dessa videoaula é qualificar a tropa no estabelecimento do SCO, instrumento mundialmente utilizado a fim de atuarmos com excelência no atendimento de ocorrências, com melhor comando, controle e coordenação. O Sistema de Comando de Operações foi criado nos Estados Unidos a partir do programa FireScope. Sim, já existiam programas de gestão para combate a incêndios florestais antes de 1970. Mas um problema identificado no programa FireScope foi que, mesmo com muitos recursos humanos e muitos recursos logísticos, ainda assim os incêndios estavam fora de controle. Muitas agências trabalhavam sem integração, sem objetivos comuns, sem comunicações integradas, sem planos e metas em conjunto. Para melhorar o trabalho em equipe, nasceu o SCO, uma ferramenta para comando, controle e coordenação de resposta operacional, que provê meios de coordenação de esforços de agências individuais que trabalham em direção e objetivos comuns, estabilizar a ocorrência, proteger vidas, propriedades e meio ambiente. Essa ferramenta pode ser aplicada em todas as ocorrências típicas de bombeiro militar, especialmente incêndios florestais. Olá, sou o aspirante Guilherme e vou falar dos princípios operacionais, que servem para nortear todas as agências integrantes do SCO, através de uma padronização de ações a fim de otimizar o fluxo de informações das instituições participantes e melhorar o desempenho final. A estrutura organizacional deve ser flexível e capaz de adaptar à medida que as demandas vão surgindo. Sendo assim, a estrutura deve se moldar de acordo com os objetivos estabelecidos, garantindo uma ferramenta gerencial para planejar, organizar, dirigir e controlar os eventos adversos. E essa flexibilização só é capaz se seguirmos os princípios operacionais. Terminologia. Adotam-se terminologias comuns, ou nomes comuns, iguais, para os recursos e as instalações, funções e níveis do sistema organizacional, com o objetivo de padronizar a linguagem operacional. Para nós bombeiros militares, termos como B1, B4, SAPA são termos da caserna, mas nem todos os envolvidos na missão utilizam essa forma. A ideia é que todos que participarem de uma missão com utilização da ferramenta SCO devem saber o nome correto das funções e obrigações, diminuindo os erros de comunicação. Organização modular. O SCO varia de acordo com a magnitude da ocorrência e seu desenvolvimento. No início, pode contar com poucos membros na gestão e vários na execução. Com o avançar da missão, muitos recursos serão disponibilizados e aí, muitas vezes acontecem desperdícios ou mau emprego de recurso. Por isso, é importante ter gerentes o suficiente, nem muitos, nem poucos. Isso visa garantir o melhor desempenho, então a equipe de staff pode e vai variar durante a missão. É importante colocar os recursos humanos e logísticos em funções onde podem ser melhor aproveitados e render mais, igual no futebol, atacantes no ataque, zagueiros dando cobertura, cada um na sua posição, dando o melhor de si. Comunicações integradas. Muita atenção nesse conceito. Todos devem conseguir se comunicar com quem se precisa falar. As comunicações no âmbito da operação deverão acontecer em frequência própria ou unificada. O sistema de comunicações deve ser suficientemente organizado para as informações chegarem aos destinatários finais. Atenção! As mensagens sempre devem ser claras e objetivas e respondidas. Devem ter confirmação de recebimento e entendimento. A boa comunicação sempre é uma prioridade na operação.
Estrutura de comando unificada. A estrutura de comando unificada é instituída quando mais de um órgão tem jurisdição sobre a operação. Sempre vemos isso, por exemplo, nos combates a incêndios florestais em parques estaduais ou federais, por exemplo. Considerando as determinações legais das Constituições Federal e Estadual, cabe aos corpos de bombeiros militares a gestão de catástrofe, desastre e incêndios florestais. Através desse dispositivo é possível planejar de forma conjunta, determinar objetivos comuns para a operação, atuar de forma integrada, otimizar o uso de recursos, designar as funções sobre um só plano de ação. O plano de ação é o planejamento específico para respostas a incidentes. A maioria dos incidentes não necessitam do plano escrito, apenas do mental ou verbal. Mas em operações maiores, mais demoradas ou longas, ou ainda nos casos complexos, o plano de ação escrito pode ser um grande diferencial na ajuda na organização de como gerir aquela missão. O plano de ação tem sua estrutura, objetivos, estratégias e táticas. Qual é a organização modular e quais os recursos humanos e materiais serão empregados. Cada etapa do plano de ação deve ser adequada ao período operacional, que é um turno para que se cumprir alguns objetivos. A cada mudança de cenário, um novo período operacional se inicia, demandando, claro, adequação e nova etapa do plano de ação. O plano é traçado numa reunião entre os mais antigos no combate a incêndio florestal e deve ser difundido para todos que irão atuar no combate. É necessário realizar um briefing com a equipe e repassar todos os objetivos, estratégias, táticas e recursos que serão utilizados. Enfim, tudo que se espera que seja feito naquele turno da missão. Olá, eu sou o Sargento Lins. Nós sabemos que todos os militares que atuam na operação devem estar cientes dos riscos a que estaremos submetidos e das estratégias de combate que serão empregadas em campo. Por isso, em casos de dificuldade ou emergência, todos os militares da linha de frente devem possuir recursos para solicitar apoio. O apito e o rádio HT são as principais ferramentas para isso. Para não chegarmos a este ponto, o emprego inteligente das equipes nos combates a incêndios florestais é fundamental. O sistema de comando das operações não é uma burocracia, é uma ferramenta para ajudar todos nós a atuarmos de maneira mais coordenada e focada nos resultados. Vamos ver quais critérios o plano de enfrentamento do período de estiagem de 2020 do primeiro COB exige como obrigatoriedade a instalação do SCO. Todos os incêndios florestais com previsão ou mais de 24 horas de duração de emprego operacional, ou seja, ocorrências que com certeza passarão para a próxima ala, deve ter um SCO instalado. Todos os incêndios florestais com grande repercussão na mídia, se houver helicópteros de mídia transmitindo ao vivo o incêndio florestal, se houver vários repórteres acompanhando o incêndio, também deve instalar o SCO. E todos os incêndios florestais de grande vulto, ou seja, caso ameace muitas residências, lojas, indústrias. Caso seja próximo a locais com produtos perigosos ou venha a causar riscos excessivos, instale o SCO, pois ele vai ajudar sua guarnição a compreender melhor o cenário e escolher a melhor forma de atuação. Ao ser instalado o SCO, se você for o bombeiro militar mais antigo no local, você deverá anunciar na rede de rádio a instalação do SCO e assumir a função de comandante das operações. Logo, não irá para a linha de combate e ficará na coordenação e comando da operação de combate e incêndio florestal. Estabelecer o posto de comando e mostrar para que todos saibam onde é e como acionar o comandante das operações, que é você. Estabelecer os objetivos da resposta inicial e avisar a todos os envolvidos na missão. Os objetivos têm que ser claros e possíveis de serem atingidos. Por exemplo, ataque ao flanco esquerdo, ataque à cabeça de fogo próximo à rodovia ou próximo às residências. Reportar ao coordenador do COBOM, CBU, SOU ou SOF ações que estão sendo implementadas e ações planejadas, solicitando os apoios necessários para isso. O uso de instalações padronizadas é uma das características básicas do SCO e representa um instrumento importante para a organização do espaço físico do cenário de uma emergência, principalmente para ocorrências que duram mais tempo. O emprego de instalações padronizadas
melhora a qualidade das operações e poupa tempo, diminuindo as dificuldades iniciais de organização de uma operação de resposta, em que normalmente se impera o caos e a falta de ordem. As 6 principais instalações padronizadas recomendadas pelo SCO são: posto de comando PC, base de apoio, acampamento, centro de informações ao público, L-bases e L-pontos. Funções dos membros do SCO. Comandante. O comandante deve assumir o comando e estabelecer o posto de comando. Inicialmente, o comandante desempenha todas as funções do SCO. Até que as funções sejam delegadas, o comandante será responsável por manter contato com outras agências, prezar pela segurança da sua tropa, prestar informações à imprensa e ao COBOM e a demais, planejar uso do efetivo e do material necessário, garantir a execução do plano operacional, fornecer meios para cumprir a missão, manter controle de horas empenhadas e custos. O comandante, o mais antigo naquela missão de combate a incêndio florestal, pode delegar as funções, mas nunca a responsabilidade. Ele tem a palavra final em todos os assuntos na ocorrência. Quando precisar, ele pode retirar um militar da linha de combate para auxiliar na organização e fluxo de informações, para melhor gerir a operação. Essa delegação acontece com 7 tipos de funções que veremos a seguir. Oficiais e staff do SCO. Nas funções oficial de segurança, oficial de ligação e oficial de informação, apesar do nome oficial, não é necessário que aquele que ocupe a sua respectiva função seja um oficial militar. Para desempenhar a atribuição, podem ser escolhidos praças ou até mesmo civis. Oficial de segurança. O oficial de segurança tem a função de vigilância, avaliação e controle de situações perigosas e inseguras que existem na operação. Deve ser ativado para, em combate a incêndios florestais que apresente grandes riscos aos nossos bombeiros. As principais responsabilidades dos oficiais de segurança são: identificar situações perigosas associadas à operação, fazer uso de sua autoridade para deter ou prevenir ações perigosas, investigar e pesquisar os acidentes que ocorreram nas áreas da operação e prevenir para que não aconteçam acidentes. Oficial de ligação. O oficial de ligação é o contato para os representantes das instituições que estejam trabalhando na operação ou que possam ser convocadas para ajudar. As principais responsabilidades do oficial de ligação são: proporcionar um ponto de contato com os representantes das instituições envolvidas, identificar os representantes de cada uma das instituições, incluindo sua localização, observar as operações para identificar problemas atuais ou potenciais entre as diversas instituições e trabalhar para sempre termos bons relacionamentos com demais órgãos. Oficial de informação. O oficial de informação é o ponto de contato e responsável pelo manejo de informação acerca da operação aos meios de imprensa, instituições e público em geral. Nós conhecemos como OB5. As principais responsabilidades do oficial de informação são: obter um relato direto com o comandante da operação e, então, repassar à imprensa. Estabelecer um centro único de informações para termos sempre somente uma fonte oficial falando à imprensa. Respeitar as limitações para a emissão de informação que imponha a operação. Às vezes, nem tudo que acontece deve ser anunciado na mídia de imediato. Tentar organizar boletins de notícias à imprensa, pois, assim, estamos divulgando nosso trabalho para a nossa comunidade. Seções de suporte do SCO, que são o staff do SCO.
Conforme se apresentam as demandas da operação, pode ser necessário que as tarefas executadas pelo comandante sejam divididas e especializadas para um melhor desempenho perante a crise. Por isso, quando o comandante vislumbrar a necessidade, ela pode ativar as seções especializadas. Havendo essa divisão das tarefas, os chefes da seção devem manter o comandante da operação informado constantemente e seguir estritamente as suas orientações. Seção de planejamento. O chefe da seção de planejamento prepara e documenta o plano de ação para estabelecer os objetivos e prioridades definidas pelo comando. Ele precisa saber o destino de todos os recursos humanos e materiais, onde estão e o que estão fazendo. Principais responsabilidades da seção de planejamento: obter, reunir, registrar, julgar, processar e compartilhar informações do CBMMG e de outras agências. Documentar o evento, supervisionar e participar da elaboração, acompanhamento e atualização do plano de ação. Elaborar relatórios informando a situação e suas futuras tendências para acionar ou dispensar recursos humanos e logísticos. Monitorar o conjunto de recursos mobilizados na cena, incluindo aqueles que estão na área de espera, em operação ou nas bases de apoio. Planejar e implementar a desmobilização dos recursos, sempre sob a supervisão do comandante. Coordenar a participação de especialistas. Recursos especiais devem ser empregados de forma especial. Seção de operações. O chefe da seção de operações conduz as atividades operacionais no nível tático, na linha de fogo, executando o plano de ação do comando em si. Sob sua responsabilidade encontram-se, por exemplo, todos os bombeiros militares, brigadistas, motoristas alocados, voluntários coordenados, recursos especiais e demais membros da linha de frente. Então o chefe de operações deve ter grande conhecimento de combate a incêndio florestal, ter capacidade técnica operacional finalística, ter capacidade de liderança, ter capacidade de mudar o andamento dos trabalhos, ouvir os demais membros do SCO, ouvir os soldados e todos os envolvidos na linha de frente da missão. Principais responsabilidades da seção de operações: auxiliar o comandante das operações a criar o planejamento e o plano de ação, dar conhecimento do plano de ação aos integrantes das seções operacionais, supervisionar as operações como um todo, deve estar em contato sempre com o posto de comando, mas sempre acompanhando a linha de frente. Avaliar a necessidade de demais recursos, determinar local de atuação das guarnições e órgãos de apoio, dividir por frentes de trabalho, por grupos, por regiões ou como melhor convir. Avisar a cada 30 minutos do avanço em combate, reportar quando da extinção de focos em flanco sobre o ataque BM, reportar sobre necessidades de apoio humano ou logístico, reportar estágios de rescaldo. Seção de logística. O chefe da seção de logística fornece material, suporte, recursos e outros serviços necessários ao alcance dos objetivos e prioridades da operação como um todo. Num combate a incêndio florestal, a logística nunca pode ser negligenciada. Principais responsabilidades: planejar a organização da logística do SCO, viaturas, materiais, organizar um almoxerifado de campanha, área de estacionamento e local para abrigo da tropa, por exemplo. Gerenciar as atividades de serviço da operação, garantir meios para comunicações, viabilizar a alimentação, prover serviços médicos aos combatentes em longas missões ou nos pós-missão. Seção de administração e finanças. Essa é uma seção típica do formato norte-americano de combate a incêndio, mas as funções do chefe de seção de administração e finanças controla e monitora os custos relacionados à operação como um todo, providenciando o controle de emprego de pessoal, horas trabalhadas, para fins de indenização, compras, orçamentos, contratos, pagamentos e custos. Principais responsabilidades: identificar necessidades de apoio e solicitar insumos, com os preços e gastos sempre registrados. Manter contato diário com as instituições no que diz respeito a assuntos financeiros. Assegurar que todos os registros de tempo do pessoal sejam transmitidos à instituição, de acordo com a norma estabelecida, por exemplo, para quando há aluguel de material que é disponibilizado para a missão. Precisamos nos atentar para definir melhor os objetivos intermediários das missões. Assim, teremos um maior controle.
Os relatórios finais de SCO devem ser completos e objetivos, pois eles são fundamentais para um bom desempenho da operação. Através desses relatórios, as equipes que entram no serviço conseguem compreender o cenário deixado pela equipe que passa o serviço. Os relatórios serão amplamente abordados no próximo vídeo. Agradecemos a sua atenção e desejamos segurança, eficácia e vibração para seus próximos empregos operacionais de combate a incêndios florestais. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O amigo certo nas horas incertas. Saiba que o combate na linha do fogo é muito importante, tanto quanto a organização e o bom planejamento da missão. E para isso, utilizar o sistema de comando de operações é o nosso melhor caminho.